Se eu tiver três variáveis, então eu tenho a variável A, B e C. Eu tenho uma tabela verdade, tenho uma saída, né, que tem aqui os uns correspondentes. Então vamos lá. Agora eu gostaria que vocês participassem aí, alguém me responda, né? Se eu tenho três variáveis de entrada, como é que eu sei o número total de combinações possível, né? Sem ficar contando as linhas aqui. Como é que eu calcularia isso? Então, três variáveis, 2 elevado ao cubo, é o número de combinações possíveis binárias dessas três variáveis, que dá 8. E aí, quais são essas combinações? São essas que estão aqui, é aquilo que a gente aprendeu lá na primeira aula, contar em binário, né? 000, 001, 010, 010, 011, 100, 101, 110, 111. Não tem como eu ter uma combinação de zeros e uns para três variáveis diferente dessas que eu acabei de falar. Então, eu esgoto isso em 8 combinações. Então, para essas 8 combinações possíveis, eu tenho a saída X, né, que vai ter 1 e zeros, né, conforme a minha combinação de entrada. Então, eu só tenho aqui 3 combinações que geram 1 na saída, que são essas 3 aqui. O restante gera 0. Como é que eu construo um mapa de Carnot, então, para 3 variáveis? Tá? Simples. Também eu vou ter o esquema de linhas e colunas. Tá? Aí aqui eu posso escolher, tá, pessoal? Aqui, particularmente, eu não construiria desse jeito que está aqui no livro, mas tanto faz. Você vai escolher se você quer colocar 2 variáveis na vertical e uma na horizontal, ou o contrário. Se você quiser colocar, você pode montar um A, B, C. Tá? Eu vou fazer o ABC aqui também, só para vocês verem que tem uma outra forma de fazer a mesma coisa. Tá? Não é errado, é só uma forma diferente. Então, eu vou fazer ele no sentido horizontal. O livro apresenta no sentido vertical. Tanto faz, desde que você saiba o que você está fazendo na hora de colocar os zeros e uns aqui. Então, eu posso colocar o A como sendo a variável na vertical e o restante, o BC, eu divido, né, no horizontal. E aí, vamos pegar o vertical aqui primeiro. Como eu tenho 2 variáveis no vertical, 2 elevado ao quadrado dá 4 combinações. Então, eu coloco 4 combinações. 00, 01. Opa, 1. Não era 10, né? É porque no mapa de Carnot a gente inverte, viu, pessoal? Isso aqui não é erro, tá? É assim mesmo. Então, você começa lá com 01, com 00, 01. Aqui seria 10. Mas no mapa de Carnot a gente inverte. A gente coloca 1 e depois 10. Por que a gente faz isso? Para a gente sempre ter, de uma combinação para outra, só trocar uma variável de 0 para 1. Só ter um número diferente, tá? Então, ó, 00, 01 só trocou o B. 01 para 11 só trocou o A. 11 para 10 só trocou o B. Se eu coloco 00, 01, 10, daqui para cá trocariam 2 variáveis ao mesmo tempo. Então, o mapa de Carnot, ele sempre é feito colocando as combinações, todas as combinações possíveis, mas aquelas que são vizinhas só pode mudar um bit. Não pode mudar mais que um bit, tá? Como é que eu guardo isso? Ah, pessoal, isso aí assim, a gente decora aqui desse jeito, tá? Vocês vão ver assim, não muda desse jeito. Então, vamos fazer no horizontal aqui, ó. Agora, no horizontal, quem está... desculpa, nesse mapa aqui, quem está na horizontal é o BC. Também são 2 variáveis. Então, eu vou começar a combinação. Então, aqui vai ser a combinação 00. Aqui vai ser a combinação 01. Aqui, se a gente continuasse contando, seria 10, mas a gente já sabe que não é. Então, a gente tem que colocar 1. E aqui é que vai o 10. Então, beleza. Coloquei essas 2 variáveis na horizontal e coloquei essas 2 variáveis na vertical. Tanto faz, vocês vão ver como é que a gente vai montar. E o restante? Então, nesse mapa aqui, o C, ele está nas colunas, né, que seria horizontal. Como é uma variável só, ele só tem 2 combinações. Ou ele é 0, ou ele é 1. E aqui o meu
A minha variável que está individualizada é o A, que está na vertical. Então, aqui é o A igual a 0 e aqui é o A igual a 1. Tá? Então, são duas representações diferentes para a mesma coisa. E aí, como é que eu preencho as células? Olha, eu tenho que colocar saídas, né? Então, aqui vem um macete. Em vez de eu ficar olhando cada combinação para saber onde que ela está, eu já olho onde tem um. Onde que tem um? Tem um aqui, na combinação 0, 1, 0. Onde é a combinação 0, 1, 0? É o A e B 0, 1 com C igual a 0. Então, é aqui, né? Nessa célula, eu tenho um 1. Então, eu vou colocar 1 aqui. A outra combinação, 0, 1, 1. 0, 1, 1. A outro lugar é aqui, ó. Então, estou mapeei esses dois 1s. E o último é tudo 1. Onde é tudo 1? A e B igual a 1 com C igual a 1. Então, estou aqui, né? Então, eu coloco 1 aqui. Depois que eu coloquei os 1s, o resto é 0. Não preciso nem olhar, porque como é binário, onde não é 1, é 0. Pronto. Transferi a minha tabela verdade para o mapa de Carnot de 3 variáveis. Para que serve isso? Nós vamos ver já já. Vamos aprender primeiro como é que a gente faz esse mapeamento, né? Depois a gente aprende como é que a gente utiliza isso, tá? Muito bem. Se eu quisesse fazer esse mapeamento nesse outro que eu construí aqui de uma maneira mais horizontal, né? Onde a variável, as duas variáveis que estão de um lado estão do lado horizontal. Então, tem que pegar a mesma coisa, a mesma combinação. Combinação 0, 1, 0, saída é 1. Onde é a combinação 0, 1, 0? A igual a 0, B igual a 1, C igual a 0. Opa, então é essa célula aqui, ó. O meu 1 vem aqui. Combinação 0, 1, 1. Então, 0, 1, 1. Combinação aqui, né? A igual a 0, BC, 1, 1. E combinação tudo 1. Então, A igual a 1, BC igual a 1. Então, é aqui. O resto é tudo 0. Então, olha, pessoal, vocês estão vendo dois mapas de Carnot que parecem diferentes, mas eles são idênticos. Eles representam a mesma tabela verdade. E quando eu for fazer as minhas continhas com ele, que depois eu vou explicar como é que a gente usa, os resultados vão ser idênticos. Tanto faz se você faz dessa forma, como se você faz da outra, os resultados não mudam. O que você precisa é entender aonde você coloca os uns, tá? Se você colocou os uns nos lugares corretos, tanto faz de que forma que você constrói o mapa, tá? Então, aí é gosto do freguês. No meu caso, eu gosto mais deste, tá? Mas o livro gosta mais, o autor do livro gosta mais deste. Tanto faz. Dá para trabalhar dos dois jeitos, é questão de gosto mesmo. Não tem um mais certo, nem mais errado, nem mais difícil. Né? Dizem que o menor caminho entre dois pontos não é uma reta, né? O menor caminho entre dois pontos é aquele que você conhece, porque se você não conhece, vai se perder e vai ser o maior caminho possível, né? Então, você aí decide qual é o caminho que você quer tomar para montar o mapa de Carnot. Todos os exemplos do livro vão ser um mapa de 3 variáveis na vertical, como está sendo mostrado, como eu mostrei nessa figura. Portanto, vocês vão ter uma tendência a fazer ele na vertical. Tudo bem, né? Acho que quando a gente aprende pela primeira vez uma coisa, a gente tem uma tendência a permanecer com isso, né? Muito bem, então a gente já fez o mapeamento das saídas. Agora, qual que é a conversão, né? Assim, cada posição dessa representa qual expressão booleana, né? Então vamos lá. Deixa eu voltar aqui para o azul, que eu acho que fica melhor para distinguir aqui, né? Então, olha só, essa posição A, B, né, 0, 0 com C igual a 0, se a gente seguir a mesma regra anterior, é A barrado, B barrado, não é AB barrado, tá certo, pessoal? É A barrado e B barrado. E aqui, EC barrado. Então, eu coloco uma barra em cima de todos, indicando que é 0, tá? Essa posição aqui, nesse quadradinho, corresponde
ao quadradinho da combinação A barrado, B barrado. Sempre quando for zero, eu coloco uma barra em cima. C, que aqui o C é igual a 1, portanto não tem barra em cima. Esta coordenada aqui, essa posição, seria A barrado, B, C barrado, porque o C é igual a zero. Esta posição seria A barrado, B, porque eu estou na mesma linha, não mudou, e C. Bom, vamos lá. Essa posição que eu estou indicando aqui, qual seria a combinação, a equação que corresponde a essa posição aqui? A, B e C barrado. Estou na linha 1, 1 com coluna 0, né? C barrado, certinho. Vamos pegar essa aqui, ó, debaixo de tudo aqui. Como é que eu transformo isso numa combinação das entradas aqui? Ó, eu estou na combinação aqui, ó, A igual a 1, B igual a 0, certo? Nessa linha. E nesta coluna, onde o C é igual a 0, né? Porque ó, o C é igual a 0 durante a coluna toda. Então, como é que eu transformo isso, né, numa equação, né, com essas entradas aí? A, B barrado. Então, do ponto de vista dessa linha, A, B barrado. E eu estou na coluna, qual coluna? Do C igual a C barrado também. Todas as células, elas têm sempre 3 variáveis, né? E aí, assim, é simples da gente ver, né? Quando eu estou com a variável igual a 1, eu não coloco barra em cima. Se a variável é igual a 0, eu coloco a barra em cima. Então, aqui seria, né, a combinação 1, 0, 0, né? Então, é simples da gente entender quando a gente transforma o 0 com a barra em cima e o 1 sem barra em cima. Sempre eu vou ter que colocar ABC, tá? Todas as células têm ABC, o que varia se tem barra ou se não tem barra em cima. Então, vamos fazer essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Esse do meu xizinho aqui, vamos lá. AB, né? Porque A é igual a 1 e B é igual a 1, e o C também é igual a 1, né? Essa coluna toda aqui, o C é igual a 1. Então, é A, B, C. Vamos fazer mais um que está faltando. Então, seria A, B barrado e C. Perfeito, exatamente. É isso aí, tá? Então, assim, eu sei que de bate-pronto aí na primeira vista, às vezes é difícil da gente pegar tudo, mas esse esquema aí mesmo, tá? Então, aqui, ó, só para a gente depois, para vocês poderem lembrar, né? Então, essa posição aqui, 0, 0, 0, é A barrado, B barrado, C barrado. Se tem barra em cima, é 0. Se não tem barra em cima, é 1. Então, essa posição aqui é 0, 0, 1. Aqui é 0, 1, 0. E assim por diante. Como é que eu vejo isso? Olha, AB igual a 0, 1, com C igual a 0. Então, na união do AB 0, 1 com C igual a 0, eu tenho a combinação 0, 1, 0, e a equação A barra B, C barra. Tá? Então, é assim que a gente transforma, né, as posições em letras, que são as variáveis de entrada. Isso aqui vai ser muito útil lá na frente. Tá?